alunos do sexto ano, estamos de volta com as nossas aulas online. Eu sei que vocês já estavam com saudade, mas as aulas voltaram, né? E com elas, o nosso conteúdo de história. Hoje vamos continuar trabalhando a questão da Grécia Antiga, trabalhando aqui a localização, onde era que ficava a Grécia Antiga. Então nós trouxemos esse mapa para vocês aí, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem direitinho esse mapa aqui, ó. Então, todo esse territóriozinho aqui que aparece, né, era aí territórios gregos. Isso mesmo. Foram lugares que eles foram conquistando ao longo dos anos, né? Atualmente a Grécia se concentra, né, praticamente só aqui nessa região, né? Mas antes tudo isso era a Grécia Antiga. Então a Grécia Antiga ela se estendeu por três grandes regiões da Europa. Nós temos aqui a Grécia Peninsular, de rosa. Temos a Grécia Insular, de laranja, né? Tem as partes laranjas. Nós temos a Grécia Continental, de verde. E de amarelo, a Grécia Oriental, que é essa partezinha todinha aí, né? Atingindo aí a Europa, atingindo a Ásia, né? E atingindo também os Balcãs. São três grandes regiões a qual a Grécia, né, se expandiu. Os gregos se expandiram, foram conquistando os seus territórios. Então, os primeiros tempos da história da Grécia, né, são conhecidos como o período homérico. Lucas, por que recebeu esse nome? É muito simples. É porque as principais fontes escritas que nós temos sobre esse período são dois poemas, a Ilíada e a Odisseia. São dois livros, são dois poemas, né, que por muitos anos atribuiu-se ou disseram ter sido escrita por Homero, né? Homero teria escrito essas histórias, mas os historiadores depois, né, conheceram e tiveram acesso a outros relatos, e na verdade Homero ele apenas juntou essas histórias. Essas histórias já eram conhecidas no mundo grego, só que nunca tinham sido escritas. Elas eram faladas, elas eram cantadas para as pessoas, essas histórias, e Homero apenas tirou aquelas histórias, aqueles contos, né, que o povo passava de um para o outro por meio da fala. Ele foi lá e escreveu, né? Então a Ilíada ela narra a guerra de Troia, né, gregos versus troianos, né? E a Odisseia ela narra as aventuras do herói Ulisses, né, que ele teve que retornar para a sua cidade natal depois da guerra. Então esses dois livros eles tratam muito de como era a sociedade grega, os costumes gregos, as relações entre homens e mulheres de cada região e tudo. Então, graças a esses dois poemas é que a gente conhece a Grécia Antiga. Mas para que tudo isso começasse, né, eles começaram com os oicos. Aí você vai dizer, Lucas, já vem Lucas com as palavras difíceis, mas nós vamos trazer o significado. Oicos, né, também são chamados de famílias, certo? Oicos também são conhecidos como família. Esses oicos também eram formados pelos seus dependentes e seus bens, né, como casas e terras e animais, era que formava os oicos, né? A produção dos oicos, então, na verdade, o oico era um agrupamento familiar. Aí vários oicos, vários agrupamentos familiares, várias famílias, né, é que formaram as cidades, estados, tá certo? Então tudo que tivesse nos oicos era como se fosse parte da família, né? E aí os oicos, quer dizer, as famílias foram crescendo, se reproduzindo, crescendo e acabaram chegando, né, próximo ou se juntando a outros oicos, a outras famílias. E a junção de vários oicos, de várias famílias, formaram as cidades, estados. Então, os membros dos oicos eles acreditavam ter um antepassado em comum. Toda a produção dos oicos, né, das famílias, era voltada para a subsistência, quer dizer, para sobreviver. E o que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe, né, do maior e mais rico oicos ganhou o poder e tornou-se o rei. E passou a governar, auxiliado por uma assembleia de guerreiros. Claro que os guerreiros
vão cuidar da segurança, né, do reino e sair dos grupos familiares. Esses guerreiros eles eram escolhidos entre os grupos familiares mais fortes, aqueles que eram que tinham maior habilidade, né, para a guerra. Essa assembleia era formada por guerreiros com igual poder e decisão, que depois deu origem à cidade-estado. Então é a partir daí que formam as cidades-estado. Então os Oicos eram uma grande família formada por pais, primos, avós, né? A cidade-estado grego era bem diferente das cidades de hoje, né? Era um espaço de decisão coletiva, então todos decidiam. Não havia esse negócio de representantes. Cada cidadão ia lá para tomar as decisões, para votar, para exercer sua cidadania. Né? Eles tinham festividades e cultos comuns a divindades, né? Parecido com deuses. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades de culto comum e divindades. A cidade-estado grega também é chamada de polis e se desenvolve às margens do mar Mediterrâneo. Foi um período de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o uso do cavalo de guerra, as construções monumentais, né, aquelas construções enormes, fora o uso da escrita alfabética, que a gente usa até hoje, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. Então esse início da Grécia Antiga vai deixar essas características para a gente, para a nossa sociedade, tá certo? Então os gregos antigos, eles deixaram a base, né, para muita coisa do que a gente acredita, do que a gente faz hoje, nessas contribuições de pintura, arquitetura, né, a escrita, o uso do cavalo, o comércio. Então é muita coisa que eles vão influenciar na nossa vida e na nossa cultura, tá certo? Então na próxima aula a gente se vê. Valeu, pessoal, até mais!